Deus é o Deus que responde com fogo. Ele responde o seu povo. Ele está no comando, no controle de tudo. Rendei diante do Senhor. Capítulo 18 e versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E a melhor coisa que tem para o crente é receber uma resposta de Deus. Quando Deus responde a nossa oração, é a maior alegria, porque a resposta de Deus é o sinal da aprovação de Deus. Quando Salomão fez um grande sacrifício, está ali em Crônicas capítulo 7, e ele também orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus respondeu, descendo ali na casa e enchendo a casa com a presença de Deus e o fogo de Deus. Então, o fogo de Deus e a sua presença são sinais da sua aprovação. Nós vemos o texto de Elias, que Elias primeiro reparou o altar de Israel, colocando ali as 12 pedras sobre o altar, e depois ele fez algo que muitas vezes nós temos receio, nós temos medo de fazer. Elias confiava em Deus. Ele andava na presença de Deus, porque ele não apenas fez ali o altar, colocou a lenha, o sacrifício e pediu para Deus mandar fogo, mas a Bíblia diz que ele mandou que trouxessem ali 4 cântaros de água e derramasse sobre o altar. Porque nós sabemos que quando está seco é fácil pegar fogo, mas quando está molhado é mais difícil. Então ele por 3 vezes ele mandou buscar 4 cântaros de água, ou seja, totalizando 12 cântaros de água derramados sobre o altar, de forma que ficou tudo encharcado, e até o rego que ele fez de volta do altar encheu de água, para mostrar que ele confiava em Deus, porque Deus, ele faz o que nós não podemos fazer. Aleluia. Então nós temos que confiar em Deus, ainda que as coisas estejam embaraçadas, ainda que nós achamos que não vai dar certo, não tem mais jeito. Nós devemos confiar em Deus,
demonstrar confiança em Deus. Nós devemos confiar em Deus, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Ele pode fazer hoje, como Ele pode fazer amanhã. Ele pode fazer rápido, como Ele pode demorar aos nossos olhos. Mas o Senhor, quando faz, Ele faz bem feito. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos confiar em Deus, acreditar em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como também hoje já foi dito aqui sobre Pedro. Pedro não foi nem um pouco menor do que os outros discípulos, porque todo mundo, quando lê a Bíblia, só fala que Pedro afundou. Mas quem desceu do barco e andou sobre as águas? Foi só Pedro. Nenhum dos outros tiveram a ousadia de acreditar, ainda que ele no percurso afundou, mas ele creu, ele acreditou em Jesus. Jesus falou: vem. Ele desceu do barco à noite com tempestade e tudo e saiu andando sobre as águas. Ele confiou em Deus. Quando veio o vento, a tempestade, ele deixou de olhar para Jesus e aí perdeu a sua fé. Então acontece conosco também que quando o momento fica difícil, quando a coisa fica difícil, nós olhamos para o problema e falamos: não vai dar, ou pensamos: não vai dar. Mas o importante é nós continuarmos, mesmo que ainda a nossa fé esteja meio abalada. Eu acho que não vai dar, mas vou continuar, vou tentar. Pedro pescou a noite inteira, não pegou um peixe. Quando chegou na praia, Jesus falou: volta, Pedro, vamos voltar a pescar. Aí Pedro falou: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, vamos voltar? Mas segundo a tua palavra, vamos. Deus falou, como vai acontecer isso? Mas se Deus falou, vamos fazer. Aleluia. Por que você e eu, porque nós estamos aqui nesta noite? Porque nós cremos que Deus pode fazer o que Ele prometeu. Então vamos continuar. O Senhor falou: volta para o mar, faça. Então continua, porque Deus, Ele é fiel. E Elias fez o desafio e Deus respondeu com fogo sobre o altar, mandou fogo sobre o altar. Aleluia a Deus. E o fogo de Deus não apenas queimou ali o sacrifício e a lenha, mas queimou até mesmo as pedras. Aleluia. Viraram pó, as pedras foram queimadas, a água evaporou, tudo que estava ali foi consumido pelo fogo de Deus, para mostrar que Deus, Ele responde com fogo, Ele faz bem feito e na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos confiar em Deus e sermos ousados diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos que ser ousados, temos que ter ousadia, irmãos. Temos que ousar acreditar quando ninguém está acreditando. Porque Elias,
ele era só um, sozinho. E os outros eram 450 profetas de Baal que estavam ali desafiando. E Elias sozinho, humanamente falando, mas ele estava acompanhado com o Senhor. E quando nós estamos com o Senhor, nós somos maioria. Quando o Senhor está conosco, nós podemos prosseguir. Se ninguém está acreditando, não importa, continua crendo, porque Deus, Ele é fiel para responder o que Ele prometeu. Porque quando Elias foi ali fazer o desafio, ele foi na direção de Deus. Ele foi sabendo que era a vontade de Deus. E ele foi ali, fez o desafio e falou: Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo e que tudo que eu estou fazendo é segundo a tua palavra, é na tua direção. Então, se nós estamos na direção de Deus, como a irmã Viviane disse, dando o exemplo de crente, não apenas na igreja, mas lá no trabalho, na rua, onde nós estivermos, nós estamos honrando o nome de Jesus. Então tenha certeza que quando você orar, Deus vai responder. Aleluia. Deus vai trazer a resposta. O próprio Senhor, no livro de Isaías, disse: estaria os meus ouvidos agravados, ou as mãos de Deus encolhidas, para que não possa fazer? Mas ele diz: todavia os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu não vos ouça. Então, se nós fazemos a vontade de Deus, tenha certeza de que Deus vai te responder. Aleluia. Na hora que você precisar, Ele vai entrar com providência. Ele vai trazer a resposta. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não tem como Deus responder a quem não faz a vontade dele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, Deus traz a resposta. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ou seja, faça a vontade de Deus, que Ele vai responder o que deseja o teu coração. Ele vai operar na sua vida de acordo com a nossa fidelidade para com Deus. Aleluia. Ainda que somos falhos, ainda que erramos, mas temos que ser fiéis a Deus, pedir força para Deus naquilo que nos é difícil vencer, aquilo que nós precisamos de uma ajuda divina para vencer. Nós pedimos com sinceridade a Deus, falando: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, porque eu quero fazer o que é certo. Aleluia, Jesus. Por isso que Elias, ele consertou primeiro o altar, representando que o altar que está danificado, o altar que está quebrado, não pode oferecer holocausto, sacrifício a Deus. Não iria obter resposta se Elias não tivesse consertado primeiramente o altar. Mas ele consertou o altar para
representar que o nosso altar, que a nossa vida deve estar de acordo Aleluia, Jesus. com a vontade de Deus. Glória a Deus. Então nós temos que observar isso. Observar o nosso altar, para que Deus venha responder com fogo. Quando Deus responde, significa que Ele está aprovando. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, a resposta de Deus não é a que nós queremos, né? Mas é a que nós precisamos. Às vezes Deus responde com fogo para nos exortar, às vezes com fogo para nos edificar, e às vezes para nos consolar. Mas o mais importante não é se Ele está respondendo para nos exortar, para consolar, para edificar. Mas o importante é que Deus está respondendo. Aleluia. Glória a Deus. É muito importante quando Deus fala. Porque, irmão, quando Deus não fala, aí é triste. Quando a pessoa busca Deus e Deus não fala com ela mais, aí é triste. Lembra de Saul? Saul, ele buscava a Deus e Deus já não falava mais com Saul, nem com profeta, nem com outras formas lá que tinha no Antigo Testamento, Urim. Deus já não falava mais com Saul. Saul estava desesperado porque Deus não falava com ele de forma alguma, e ele se desesperou de tal forma, estava tão desviado de Deus, que ele foi uma feiticeira para ouvir a resposta, uma orientação que ele queria de Deus. Ele foi buscar uma feiticeira. Então é triste, é terrível quando Deus não fala. E Deus não falava mais com Saul, não é porque ele tinha errado. Deus não falava mais com Saul porque ele tinha um coração duro. Deus falava com ele e ele não ouvia o que Deus falava. Deus mandou Saul fazer algo e ele não fez. E além de não fazer, ainda pôs a culpa no outro, pôs a culpa no povo. Então, algo que Deus não gosta, irmãos, é da pessoa que põe a culpa no outro. A pessoa que comete um erro, ele fala: eu errei por causa do fulano, eu errei porque me enganaram, eu errei porque... Deus não aceita esse tipo de justificação. Agora, com Davi, Deus tratava diferente. E Davi errou, Davi pecou, mas Davi, ele se humilhava diante de Deus e ele falava: Senhor, eu errei, eu pequei. Deus estava afligindo o povo e Davi falou: não, Senhor, não toca no povo, foi eu que errei, trata comigo, me castiga. Davi tomava a culpa para si diante de Deus, falou: foi eu que errei, foi eu que pequei, trata comigo. Então nós temos que assumir o nosso erro diante de Deus, pedir perdão, para que Deus venha nos responder e Ele venha nos fortalecer, porque sozinho nós vamos continuar errando. Mas quando Deus fala conosco, quando Deus nos mostra o caminho, nós devemos ouvir o que Deus está falando conosco e fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Então a resposta de Deus é importante, irmãos, muito importante. Então vamos fazer as coisas diante de Deus, porque o
que o que você faz quando ninguém está vendo é que você faz para Deus ou deixa de fazer. Quando tem alguém vendo, não tem problema, você pode disfarçar, tal. Mas quando não tem ninguém vendo, Deus está vendo, aí que você tem que se esforçar para fazer o que é certo diante de Deus. Pedir perdão, se esforçar para fazer o que é certo diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que Deus venha responder e para que Deus venha desfazer as obras do inimigo. Glória a Deus. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, seja qual for o problema, quando você orar a Deus, fala: Senhor, me responde. É verdade. Aleluia. Me responde, Senhor. Ele vai te responder. Aleluia. Glórias a Deus. Então tenha certeza que Deus, Ele ouviu a minha e a sua oração. E Ele está nos respondendo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele está nos respondendo. Aleluia. E a resposta de Deus, eu quero resumir aqui rapidamente em três coisas. Ele disse: não temas. Aleluia. A segunda, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E a terceira, nessa peleja não tereis de pelejar. Entrega nas mãos de Deus, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus está nos respondendo. Ele anda ao conselho. Aleluia. Glória que colambraste plequerende castelhanda na bacana. Aleluia. Glória no coche plaste plequerende